Em 1682, o palácio mais luxuoso do mundo cheirava a urina. Não porque fosse pobre, não porque seus habitantes fossem ignorantes, mas porque tinha mais de 20.000 pessoas circulando diariamente e praticamente nenhum banheiro funcional. Hoje você vai descobrir a verdade sobre Versalhes. Não a versão dos filmes, das pinturas douradas, dos vestidos bordados e dos bailes iluminados por 1000 velas. A versão real. A versão que os livros de história mencionam de passagem, quase com vergonha. A versão que cheira. Versalhes foi construído para impressionar. Luís XIV, o Rei Sol, queria um palácio que demonstrasse ao mundo inteiro que a França era a nação mais poderosa, mais refinada, mais civilizada da Terra. E conseguiu. Os salões dourados, a galeria dos espelhos, os jardins geométricos perfeitos, tudo funcionava como uma máquina de produzir admiração. Mas por trás de cada espelho dourado havia um corredor escuro, e nesses corredores escuros acontecia o que ninguém pintava. Antes de entrarmos nos detalhes mais perturbadores, é preciso entender uma coisa fundamental. O que você está prestes a descobrir não era considerado escandaloso na época. Era normal, era cotidiano, era simplesmente a maneira como as coisas funcionavam no século XVII, não apenas em Versalhes, mas em toda a Europa. O choque não é deles, o choque é nosso. E talvez no final deste vídeo você se pergunte o que as gerações futuras vão achar chocante sobre a nossa maneira de viver hoje. Versalhes foi inaugurado oficialmente em 1682, quando Luís XIV transferiu a corte de Paris para um novo palácio. Era uma decisão política calculada. Ao reunir toda a nobreza francesa sob o mesmo teto, o rei podia vigiá-los, controlá-los e garantir que nenhum nobre provinciano acumulasse poder suficiente para ameaçá-lo. O plano funcionou. A nobreza francesa passou a viver em Versalhes, disputando favores reais, participando de rituais elaborados, gastando fortunas em roupas e joias para impressionar uns aos outros. E enquanto faziam isso, precisavam, como todo ser humano, de um lugar para satisfazer suas necessidades básicas. Versalhes tinha aproximadamente 300 e tantos aposentos. Para 20.000 pessoas, isso era matematicamente impossível. O resultado era previsível, embora poucos historiadores populares gostem de descrever em detalhes. Existe uma expressão francesa do século XVII que se traduz grosseiramente como fazer suas necessidades nos cantos. Não era uma metáfora. Os relatos históricos são consistentes e inequívocos. Os corredores, escadarias e recantos de Versalhes eram usados regularmente como banheiros improvisados, não apenas pelos visitantes de menor status, embaixadores estrangeiros, comerciantes com audiências agendadas, mas pela própria nobreza. O protocolo francês do século XVII era extraordinariamente elaborado em quase todas as áreas da vida social. Havia regras para como cumprimentar o rei, como sentar à mesa, como segurar um leque, como entrar em uma sala, mas as funções corporais básicas operavam em um vácuo protocolar perturbador. Havia os potes de câmara, recipientes portáteis usados nos quartos, mas o esvaziamento desses potes dependia de criados, e criados nem sempre estavam disponíveis no momento certo. A solução improvisada tornava-se hábito, o hábito tornava-se norma. As marquesas de Versalhes tinham fama de usar os amplos jardins para o mesmo propósito. Os jardins, diga-se, que eram obras-primas de arte paisagística, cuidadosamente mantidos por centenas de jardineiros. Há registros de ordens reais determinando que certas áreas dos jardins fossem fechadas periodicamente para limpeza, eufemismo que os documentos históricos tornam bastante claro. Luís XIV chegou a emitir editos, ordens formais reais, determinando que os corredores do palácio fossem limpos semanalmente e que ninguém deveria fazer suas necessidades nas escadas ou atrás das portas. O fato de que essas ordens precisavam ser emitidas repetidas vezes ao longo de décadas sugere com que eficácia eram cumpridas. Mas o problema dos banheiros é apenas o começo, porque havia outra questão, igualmente fundamental, igualmente ignorada pela iconografia oficial de Versalhes: a questão da água. No século XVII, a medicina europeia tinha uma teoria sobre a água e o corpo humano que parece absurda hoje, mas que era considerada ciência estabelecida na época.
A teoria dizia que água quente abria os poros da pele e que poros abertos permitiam que os miasmas, vapores venenosos presentes no ar, penetrassem no corpo e causassem doenças. Portanto, tomar banho era literalmente considerado perigoso para a saúde. Esta não era crença popular ou superstição de camponeses, era doutrina médica oficial, ensinada nas universidades, praticada pelos médicos da corte. Os físicos reais, os doutores responsáveis pela saúde de Luís XIV, aconselhavam contra banhos frequentes. Luís XIV, segundo registros históricos, tomou banho menos de 10 vezes em toda a sua vida adulta. E ele não era a exceção, era a regra. Se a água era o inimigo, o que os nobres de Versalhes faziam para manter uma aparência de limpeza? A resposta é fascinante e revela uma inteligência adaptativa que merece respeito, mesmo que o resultado final nos pareça profundamente inadequado. A primeira solução era a troca de roupas. A teoria médica da época dizia que o linho branco, a camisa branca interior, usada diretamente sobre a pele, absorvia as impurezas corporais. Portanto, trocar a camisa regularmente era considerado o equivalente funcional do banho. Um nobre rico trocava a camisa várias vezes ao dia. A quantidade de camisas que alguém possuía era um indicador direto de seu status social e higiene no entendimento da época. Luís XIV trocava a camisa pelo menos 3 vezes por dia. Isso era a higiene real. A segunda solução era o perfume. A indústria do perfume, como a conhecemos hoje, os frascos elegantes, as campanhas de publicidade, as notas olfativas e as composições artísticas têm raízes diretas na necessidade prática de mascarar odores corporais em uma época sem banho. Versalhes consumia quantidades extraordinárias de perfume, não apenas aplicado sobre o corpo, mas borrifado nos ambientes, impregnado nas roupas, misturado às perucas. O Rei Sol era famoso por preferir odores intensos e florais. Há relatos de visitantes estrangeiros ficando tontos ao entrar nos aposentos reais, tamanha a concentração de fragrâncias. Mas o perfume não resolvia tudo. E aqui chegamos às perucas, talvez o elemento mais icônico e menos compreendido da moda versalhense. As grandes perucas brancas ou grisalhas do século XVII não eram apenas questão estética, eram, em parte significativa, resposta a um problema médico devastador. A sífilis era endêmica na nobreza europeia do século XVII. Uma das consequências da doença em estágio avançado era a perda de cabelo, alopécia sifilítica, causando manchas calvas irregulares na cabeça. As perucas permitiam que nobres afetados mantivessem a aparência de cabeleira completa. Mas havia outro problema, mais universal e igualitário: os piolhos. Sem banho regular, sem shampoo, em um ambiente onde dezenas de pessoas dormiam em quartos próximos, os piolhos eram endêmicos na cabeça de praticamente toda a população europeia, aristocracia incluída. As perucas, paradoxalmente, ofereciam uma solução. Raspava-se a cabeça, eliminando os piolhos do cabelo natural, e usava-se a peruca por cima. A peruca podia ser removida, limpa, tratada com pós perfumados. Os pós brancos ou cinzas que cobriam as perucas versalhenses tinham função prática. Eram compostos de farinha, amido ou gesso, frequentemente misturados com lavanda ou outros aromas, que absorviam a gordura e mascaravam odores. Um nobre de Versalhes gastava literalmente horas por dia em preparativos matinais. Havia especialistas dedicados exclusivamente a cada aspecto: o coiffier para a peruca, o parfumer para as fragrâncias, o tailleur para as roupas. A produção da aparência de limpeza e elegância era um trabalho em tempo inteiro. O que eles construíam era uma ficção sofisticada, uma ficção bela, elaborada, artisticamente impressionante, mas uma ficção sobre o estado real dos corpos que habitavam aqueles trajes esplêndidos. Seria fácil e incorreto concluir que os habitantes de Versalhes eram simplesmente sujos ou preguiçosos. A realidade é mais complexa e, de certa forma, mais perturbadora.
Eles estavam fazendo exatamente o que a ciência e a medicina da época recomendavam. Estavam sendo racionais dentro do sistema de conhecimento disponível. O problema não era a falta de inteligência ou de cuidado, era a falta de conhecimento correto. Louis Pasteur só demonstraria a teoria dos germes em meados do século XIX, quase 200 anos depois de Versalhes. A ideia de que doenças são causadas por micro-organismos transmitidos pelo contato e pela falta de higiene era literalmente impensável para um médico de 1682. Impensável não no sentido de que era rejeitada, era impensável no sentido de que não existia como conceito. Eles não sabiam o que não sabiam. Isso não os absolve das consequências. A mortalidade infantil era devastadora, mesmo entre a nobreza. Doenças infecciosas dizimavam periodicamente a corte. Luís XIV sobreviveu a epidemias que mataram filhos, netos e bisnetos. A expectativa de vida, mesmo para os privilegiados de Versalhes, era uma fração do que consideramos normal hoje. Mas a questão mais interessante não é o que eles não sabiam. É o que eles sabiam e escolhiam ignorar por razões sociais e políticas. Havia médicos na Europa do século XVII que questionavam a teoria dos miasmas. Havia observações registradas sugerindo correlações entre limpeza e saúde. Essas vozes existiam e eram sistematicamente marginalizadas porque contrariavam o consenso estabelecido, os interesses econômicos das corporações médicas e o conforto pessoal das classes dominantes. Mudar de comportamento é difícil quando o comportamento atual é confortável, quando a mudança exigiria reconhecer que o que você sempre fez estava errado, e quando as instituições de poder têm interesse em manter o status quo. Isso também não era exclusivo do século XVII. Há outro aspecto de Versalhes que merece atenção: a natureza profundamente política da sujeira. A rigidez do protocolo versalhense servia a um propósito específico. Cada ritual elaborado, o lever, o coucher, as refeições públicas do rei, era uma demonstração de poder. Quem tinha o direito de estar presente quando o rei acordava, quando o rei comia, quando o rei ia dormir, definia a hierarquia social da corte. Nesse sistema, até mesmo as funções corporais do rei tinham status político. Havia nobres que consideravam uma honra estar presentes durante certos momentos privados do rei. A intimidade com o poder real, qualquer forma de intimidade, era moeda de troca política. O fato de que isso coexistia com condições sanitárias que hoje classificaríamos como crise de saúde pública não é uma contradição. É a demonstração de que sistemas de poder têm uma capacidade extraordinária de transformar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, em ritual e hierarquia. Em 1789, pouco mais de 100 anos depois da inauguração gloriosa de Versalhes, a Revolução Francesa varreria o Ancien Régime. O palácio seria saqueado, a monarquia abolida, e a nobreza que sobreviveu à guilhotina fugiria para outros países. As razões da Revolução são complexas e debatidas por historiadores até hoje, mas há uma imagem que sintetiza algo essencial sobre a distância entre os mundos de Versalhes e do restante da França. Enquanto a corte usava perfumes elaborados para mascarar odores, o povo comum da França não tinha dinheiro para comprar pão. O luxo e a sujeira de Versalhes não eram acidentes, eram sintomas de um sistema que havia se desconectado completamente da realidade material da vida humana. O que ficou de Versalhes? O palácio ainda está de pé, visitado por milhões de turistas todo ano, que passeiam pelos salões dourados e tiram fotos na Galeria dos Espelhos. As pinturas sobreviveram, os móveis sobreviveram. Os jardins foram restaurados. O que não sobreviveu foi o mundo que os produziu. E aqui chegamos ao ponto que este canal existe para explorar. Há algo profundamente estranho em como lembramos o passado. Preservamos as imagens, os objetos, as arquiteturas e descartamos o cheiro, a textura, o cotidiano corporificado. Construímos uma memória do passado que é essencialmente visual, essencialmente estética, essencialmente higienizada.
Os museus cheiram a ar-condicionado e madeira tratada, não ao que cheiravam os objetos que guardam. As reconstituições históricas nos filmes mostram roupas limpas e dentes brancos. As pinturas que veneramos mostram poses estudadas, não o suor da pose. Fazemos isso com o passado, mas também fazemos com o presente. Vivemos num momento histórico em que a distância entre a imagem que projetamos e a realidade que habitamos é maior do que provavelmente foi em qualquer outra época da história humana. Redes sociais, filtros, edição em tempo real, construímos versões de nós mesmos que são versales, esplêndidas na aparência, distantes do cotidiano real. Versalhes nos choca porque a distância entre a fachada e a realidade era literal, olfativa, inevitável. Você não conseguia estar em Versalhes sem eventualmente perceber que algo não batia. Hoje a distância é digital, portanto perfeita, portanto invisível. Luís XIV construiu um palácio para demonstrar que a França era o centro do mundo civilizado. Construiu com tanto sucesso que a imagem sobreviveu intacta por 300 anos, enquanto o cheiro, a realidade, evaporou há muito tempo. A pergunta que Versalhes deixa não é sobre o século XVII, é sobre nós. Qual é o nosso Versalhes? Qual é a ficção esplêndida que estamos construindo agora que as gerações futuras vão olhar com a mesma mistura de admiração e perplexidade com que olhamos para aquelas perucas brancas e aqueles corredores dourados? O mundo mudou rápido, rápido demais para percebermos o que ficou para trás. E talvez, ao olhar para o que ficou para trás, consigamos ver com mais clareza o que estamos construindo agora. Isso é o intervalo invisível.